Por que usar parábolas? A explicação mais popular, porém equivocada, é que Jesus usou-as para tornar as verdades espirituais de mais fácil entendimento para a audiência. Ouve-se alguns pregadores dizerem: Deus sempre torna as coisas mais simples. Por exemplo, Jesus usou parábolas enquanto ensinava as multidões. Ele usou exemplos tirados do cotidiano para lhes explicar verdades espirituais. Alguns pregadores encorajam seus colegas ministros a serem mais imaginativos e divertidos ao comunicar verdades espirituais por meio de narrações e parábolas em seus sermões. Contudo, os próprios apóstolos nunca seguiram a prática do uso de parábolas como Cristo, indicando a dispensabilidade dos chamados métodos criativos na pregação por parte dos ministros. Jesus tinha um propósito específico ao usar parábolas, e não era o de facilitar o entendimento das verdades espirituais. Em nossas apresentações, é melhor comunicar o conhecimento bíblico por meio de exposições estruturadas. Justamente, o método considerado hoje por muitas pessoas, maçante ao extremo, é desimaginativo. Bem, deixe-me explicar por que é errado dizer que Jesus usou parábolas para facilitar o entendimento de verdades espirituais. Em primeiro lugar, os discípulos de Jesus não entenderam nem mesmo a parábola mais rudimentar até que ela explicasse. Após ter contado ao público a parábola do semeador em Marcos capítulo 4, versículo 2 ao 9, seus discípulos se aproximaram dele, confira no versículo 10, pedindo a interpretação. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Mesmo seus discípulos mais íntimos, incluindo os 12, não entenderam a parábola. E então Jesus respondeu: Vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? Confere em Marcos capítulo 4, versículo 13. A parábola do semeador é uma parábola básica, e Jesus diz aqui que não entendê-la implica também a incapacidade para entender todas as outras parábolas. Todavia, os 12 apóstolos não entenderam essa parábola até que ela lhes foi explicada. Portanto, é um equívoco dizer que Jesus usou parábolas para facilitar o entendimento de verdades espirituais, pois mesmo quem deveria entendê-las falhou em fazê-lo. No entanto, os discípulos aparentemente não tiveram nenhuma dificuldade para entender a explicação da parábola apresentada em linguagem clara. Algumas pessoas alegam que as verdades espirituais são mais difíceis de entender quando transmitidas em linguagem clara, sem o uso de parábolas ou alegorias. Mas eu me pergunto, como alguém que ouviu ou comunicou qualquer verdade espiritual pode afirmar isso com toda a sinceridade? Em João capítulo 16, versículo 29 e 30, os próprios discípulos disseram que era mais fácil entender Jesus quando ele falava claramente do que quando ele usava figuras de linguagem. Então, os discípulos de Jesus disseram: Agora estás falando claramente e não por figura de linguagem. Agora podemos perceber que sabe todas as coisas e nem precisas que te façam perguntas. Por isso, cremos que vieste de Deus. O versículo 29 mostra que provérbios, parábolas e figuras de linguagem não facilitam necessariamente o entendimento de verdades espirituais. Antes, elas obscurecem muitas vezes as verdades espirituais, até que explicações sejam dadas em linguagem clara.
É evidente que os discípulos preferiram a linguagem não metafórica e direta. Usarei aqui uma paráfrase. É como se o discípulo dissesse a Jesus: "Para-te de usar figura de linguagem, parábolas e provérbios. Em seu lugar, falas de forma clara e sem ambiguidade. Por isso, entendemos o que dizes, e por entendemos o que dizes, agora temos conhecimento maior das revelações divinas em suas palavras, de forma que percebemos que tu sabes todas as coisas, e cremos que fostes enviado por Deus." Pelo fato de Jesus ter sido capaz de revelar sua grandeza aos discípulos mediante a linguagem clara, implica o obscurecimento de sua grandeza pelo uso de linguagem figurada. Quando Jesus usava parábolas, muitas pessoas presentes não podiam entendê-lo, e assim eram incapazes de apreciar a amplitude e a profundidade das revelações divinas em suas palavras. Entretanto, quando Jesus falava de forma clara, quem o ouvia era capaz de admitir com muita rapidez o seu conhecimento e autoridade. Os discípulos não falharam apenas em compreender a parábola básica, eles foram incapazes também de entender muitas outras parábolas. Observe o que se encontra em Mateus capítulo 13, do versículo 34 ao 36. Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. Nada lhe dizia sem usar alguma parábola, cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta: "Abrirei a minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo." Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: "Explica-nos a parábola do joio no campo." Os discípulos não entenderam a parábola do semeador e também a parábola do joio no campo. Pelo fato de João no capítulo 16, versículo 29 e 30, demonstrar que os discípulos acharam os ensinamentos de Jesus fáceis de entender quando ele usava linguagem clara em vez de parábolas, é provável que eles não tenham entendido muitas parábolas contadas por Jesus, ou mesmo a maioria delas, até que ele lhes desse a interpretação correta. Porém, a maioria dos seus ouvintes nunca teve a oportunidade de escutar as explicações, pois Jesus as explicava em particular a seus discípulos mais íntimos. Aparentemente, os discípulos reconheciam que as pessoas não conseguiam entender as parábolas de Jesus, como eles mesmos, e por isso perguntaram a ele: "Por que usas?" Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: "Por que falas ao povo por parábolas?" Mateus capítulo 13, versículo 10. Em outras palavras, eles disseram: "Por que usas parábolas para falares? Porque não lhes dize apenas o que queres dizer? Porque tens que lhes obscurecer o significado pelo uso de parábolas?" Então, o próprio Jesus admitiu: o uso de parábolas serviria para evitar que muitas pessoas entendessem seus ensinos, e essa era a intenção dele. E ele respondeu: "A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Por essa razão eu lhes falo por parábolas. Porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão." Mateus capítulo 13, versículo 11, 13 e 14. Portanto, Jesus usou as parábolas como método de ocultação de verdades espirituais e que Deus ordenou permanecer sem iluminação. Além disso, Jesus usou parábolas para que, por meio de suas explicações a indivíduos selecionados, ele concedesse entendimento espiritual a quem Deus ordenou ser iluminado.
Caso Deus tenha aberto somente para a palavra dele, confira em Atos capítulo 16, versículo 14, então você irá buscá-lo de maneira sincera e diligente, ao refletir com seriedade sobre as palavras da Escritura. E esse é o meio pelo qual Deus lhe concederá mais entendimento espiritual. Observe o que Paulo escreveu. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 7. Dessa forma, as parábolas podem auxiliar o crescimento espiritual de quem busca Deus, pois essas pessoas precisam imergir nas palavras e em suas explicações. Além disso, essas parábolas servirão de empecilho para a pessoa com a mente não aberta por Deus, pois ela não buscará o entendimento espiritual com sinceridade e diligência com quem teve a mente aberta por Deus. No entanto, se as parábolas demandam muita reflexão para a apreensão de seu significado, porque muitas pessoas pensam que elas são fáceis de entender. Ademais, caso as parábolas sejam tão difíceis, por que alguém presumiria que Jesus as usou para facilitar o entendimento de verdades espirituais? A resposta é que as parábolas aparentam ser mais fáceis de entender do que realmente são, pelo fato de a Bíblia conter interpretações de alguma delas. E essas explicações não estavam à disposição dos ouvintes originais das parábolas, com exceção dos discípulos mais íntimos de Jesus. Por exemplo, logo após a parábola do semeador, encontra-se na Bíblia sua interpretação. Na passagem, Jesus fala sobre uma pessoa lançando sementes ao chão, mas por existirem tipos diferentes de solo, as sementes reagem a cada uma de forma específica. Posteriormente, quando se encontra apenas com os discípulos, Jesus explica que a semente era a palavra de Deus, e os tipos diversos de solo representavam as diferentes condições internas nas pessoas. Sem essa explicação, como saberíamos que a semente é de fato a palavra de Deus? Cada parábola contém uma ideia principal. Uma vez descoberta, ela deve reger nossa interpretação e aplicação.